primeiro somente, que diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Só que aqui conhecemos a história de Neemias. Irmãos, poder se sentar, sentem, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Aleluia. Nós temos aqui, irmãos, uma palavra abençoada que o pastor Mauro escolheu. Deus colocou no coração dele, pelo Espírito Santo, para escolher esse tema, né? Aleluia. Mas não podemos falar da construção, a trajetória de Neemias, se antes não voltarmos no princípio, se não voltarmos no começo. Nós sabemos que Israel, pela sua desobediência a Deus, porque os seus líderes se corromperam, os sacerdotes se corromperam, aleluias, os reis que tinham a incumbência, a responsabilidade de escolher os seus sacerdotes, fazer com que o povo adorasse a Deus e não voltasse as costas para Deus, aleluias, eles se corromperam, desviando-se dos caminhos do Senhor, até que Deus se irou contra Israel, levantou, louvado seja Deus, a Babilônia, Nabucodonosor, para levar cativo os filhos de Israel para a terra que não era deles, louvado seja o nome de Jesus. E pelo passar dos anos, queridos irmãos, nós vemos que ficou as ruínas, os catástrofes em Israel, em Jerusalém, louvado seja o nome de Jesus. E de repente, uma certa vez, estava Ananias, quem sabe Anani, chegando em Suzã, fortaleza Suzã, no império ali de Nabucodonosor, louvado seja Deus, e de repente ele chegou, e Neemias disse: como que está os filhos de Israel? Como que está os meus irmãos? Como que vai Jerusalém? Aleluia. E Anani disse: em grande miséria, os muros de Jerusalém queimados a fogo, destruído. Um filho natural da sua terra, que ama a sua terra natal e que ama a Deus, que mesmo em terras estranhas não se corrompe, mas continua servindo a Deus, ainda que sentindo o gosto do sangue, ainda que sentindo o cheiro da morte, não se corrompe em terras estranhas. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Neemias ouviu aquelas palavras de Dani, ele assentou-se sobre a terra, esteve orando e jejuando perante o Deus dos céus por alguns dias, para que Neemias chegasse a Israel e a Jerusalém. Não foi no estralar de dedo. Ele teve que primeiro sentar, ele teve que primeiro derramar lágrimas, ele teve que primeiro orar, ele teve que primeiro jejuar. Ninguém consegue as coisas sem pagar preço, aleluia. Tem pessoas que acham que conseguem as coisas sem pagar preço. É preciso pagar preço antes do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. E depois que ele paga aquele alto preço, irmãos, a igreja precisa chorar nos caminhos do Senhor. Hoje não existe mais isso. A internet tomou conta, aleluia, tomou conta.
Os celulares, os jogos, as coisas, aleluias, do mundo envolveram a maioria dos crentes que não buscam mais a Deus, que não pagam mais preço, que não oram mais, que não veem as conquistas lá na frente que Deus tem para eles. Mas a Bíblia diz que Neemias sentou, chorou e lamentou por alguns dias, esteve jejuando perante o Deus dos céus. Aleluia! Glória a Deus! Outra coisa, irmãos, quem era Neemias? Era um cobaia do rei. Mas pastor, cobaia sim, ele era copeiro do rei. Sabe o que significa copeiro do rei? É aquele que serve o rei, serve a água, serve o vinho, serve a bebida. E quando ele chega diante do rei, que vai oferecer, o rei diz assim: primeiro beba. E ele tem que ir diante do rei da multidão, beber o vinho. E o rei dá um tempo. Se ele não cair morto, o rei bebe. Ele era copeiro do rei. Mas a Bíblia diz que depois dos dias de oração, de jejum, de lágrima, Neemias entrou à presença do rei. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Ore, jejum, pague preço, chore diante do Senhor e entre à presença do rei, porque ele vai te revelar coisas grandes e profundas que você não sabe. Aleluia. E quando ele entra, ele era conhecido do rei. E o rei bateu os olhos no semblante dele e disse assim: por que parece o teu semblante triste? Mas ele estava na graça, irmão. Quando você paga preço e você desce da presença do rei, aleluia, Deus move a situação. Aleluia, Jesus. Aleluia. E ele chega para o rei e diz assim: como poderia eu estar triste ou alegre, meu rei, enquanto os sepulcros dos meus pais estão destruídos e os muros e a porta de Jerusalém queimada a fogo? E o rei olha para ele e diz assim: o que me pedes hoje? Aleluia! Deus entrando em cena, irmãos. Quando nós pagamos preço, Deus entra em cena. Aleluia! E Deus entrou em cena. O que me pedes hoje? E o Espírito de Deus imediatamente colocou a palavra na boca dele: se eu achei graça diante de ti, ó rei, me faça que eu vá a Jerusalém, que eu suba a Jerusalém para edificar o sepulcro dos meus pais. Aleluia. Irmão, simplesmente o rei Artaxerxes não só liberou Neemias para ir edificar os muros de Jerusalém. A Bíblia diz no texto, se continuar lendo, que ele escreveu carta para os demais reis contemporâneos da época, e deu navio, e deu palha, e madeira, e deu povo, aleluia. Não saiu sozinho, ele saiu com uma caravana de homens, louvado seja Deus, para trabalhar e para lutar, se preciso, lutar e guerrear a favor de Israel e de Jerusalém, a favor do seu Deus. Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! É importante buscar a Deus. Por isso que a história começa atrás. As conquistas chegam. Você pensa que para pastor estar aqui, irmãos, caiu de paraquedas? Não. Pagou alto preço. Pagou alto preço. Ninguém chega de qualquer maneira. Hoje existe por aí alguns que sobem no monte, aleluia, se alguém chega lá sapateando, batendo palmas, diz assim: eis que
Deus me fala que tu és pastor. Vai lá em tal lugar e consegue lá uma credencial de pastor, porque tu está consagrado a pastor, e já pega logo o óleo lá em cima do monte e derrama na cabeça dele. Não sabe o que é pagar preço. Não sabe o que é a Bíblia, a palavra de Deus. Tem que ter conhecimento da palavra. Aleluia. Deus abre as portas, abre. Deus dá riqueza, dá. Louvado seja Deus. Mas também Deus dá sofrimento. Faz com que o crente passe pelo sofrimento, passe pela olaria de Jeová. Aleluia. Passa pela reciclagem. Deus primeiro para levantar, para honrar, para capacitar. Ele te recicla primeiro. Ele vai passar por uma reciclagem. Vai te transformar, vai te libertar, vai te dar sabedoria, vai te dar o dom da palavra, vai te dar o dom de visão, vai te dar o dom, aleluia, necessário para você fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A obra não é simplesmente no estralar de dedos. É preciso pagar preço. E Neemias, depois de pagar preço, percorreu os mares com os seus homens, chegou a Jerusalém. Sabe quantos dias foram para edificar o muro? 52 dias, irmão, não foi 2 meses. Em 52 dias, Neemias, aleluia, reconstruiu os muros de Jerusalém e colocou a porta no lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Não foi fácil, mas ele conseguiu. E quando você está à frente de uma grande obra, se levanta Satanás para tentar impedir o trabalhar de Deus na tua vida. Aleluia. Mas o Senhor, quando Ele levanta, Ele garante. Quando Ele levanta, Ele garante. Isaías 43, versículo de número 13. Louvado seja o nome de Jesus. Ele diz que quando Ele opera, ninguém pode impedir. Quando Ele opera, ninguém impede, irmãos. O operar é de Deus, o agir de Deus, o mover é de Deus. Aleluia. E quem atravessar na frente morre. E Deus te honra diante daqueles que olham para você atravessado. Quanto mais vai olhar para você atravessado, mais Deus vai te honrar. Quanto mais vão querer puxar o teu tapete, mais Deus vai te levantar. Porque Ele é Deus na tua vida. Foi assim, irmãos, com Davi. Saul perseguiu Davi, descobriu, aleluia, que Davi era escolhido de Deus. E ele já estava desmoronado. E tentou matar Davi por algumas vezes. Mas no Salmo 23 nós reconhecemos a oração de Davi. Ele disse assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ei, irmãos, Deus não vai preparar a mesa para vocês diante, aleluia, ou escondido dos inimigos, não. Deus vai preparar uma mesa diante dos inimigos para que você seja honrado perante os olhos de todos. Louvado seja o nome de Jesus. E Neemias sobe. E quando está construindo os muros de Jerusalém, Tobias e Sanbalate pensavam ser consertados, ou seja, fizeram um conselho. E disse: rapaz, aquele camarada lá está se rebelando contra os outros reis aqui. Aquele camarada lá, ele vai edificar o lugar que nós odiamos. Irmão, porque Jerusalém é o lugar de adoração. Jerusalém é a casa de Deus. Eu não sei se os irmãos oram, mas quando eu dobro os meus joelhos e oro por Israel, eu oro derramando lágrimas sobre a terra. Ame Israel, ame Jerusalém, porque desde aqueles dias até hoje o Senhor não retirou a mão de proteger Israel, de cuidar de Israel, irmãos. Aleluia. Aleluia. E quem se levanta
Louvado seja Deus. E de repente eles fizeram um conselho e disseram assim: olha, mandaram lá as 4 vezes os camaradas, sobe, cara, precisamos fazer isso, fazer aquilo. Eu disse assim: não, eu estou em uma grande obra, por isso eu não posso parar. Eu não posso parar. Quando alguém tentar te parar, diga: não, eu estou em uma grande obra, eu não posso parar. Eu estou em um propósito que Deus me deu, e esse propósito eu vou até o fim. Eu não posso parar. Se Deus colocou no teu coração fazer uma campanha, aleluias, para Deus abençoar o ministério, para Deus avivar a igreja, para Deus derramar os dons espirituais, os dons de revelação, dom de cura, dom de maravilha, o dom de visão, dom de profecia, dom da palavra, o dom do amor, que é o principal na igreja, aleluias, não pare, não deixe que ninguém pare a tua caminhada, o teu propósito, porque Deus é contigo, e na hora certa Ele vai te levantar como coluna diante da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus, Ele não desampara os seus irmãos. Jesus cuida dos seus de uma maneira especial. Ele não desampara. Aleluia. Aleluia. Neemias concluiu a obra. Voltou-se muito ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O povo estava sem adorar, irmãos, com medo. A casa estava destampada, estava desprovida, pastor. E quando Neemias fecha as brechas, reúne os sacerdotes, o ancião da cidade, voltou ao culto ao Senhor. Precisamos voltar os nossos cultos de adoração a Deus. Prestar um culto de adoração ao Senhor, irmãos. Aleluia. Com sinceridade, com retidão, com o coração aquebrantado, chorando, lamentando diante do Senhor, dizendo: Jesus, eu não aceito essa situação. Jesus, muda essa situação. Aleluia. Sem falar mal de A, de B ou de C. Ora pelo irmão, ora pela irmã, mas sem falar mal. Aleluia. Porque nós não somos perfeitos, o único perfeito é Deus. Mas o Senhor nos capacita e nos vai nos levando à perfeição até o dia do arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus cuida da sua igreja. Neemias tapou os muros, fechou as brechas, né? Aleluia. Nos dias de Jesus já foi diferente. Aleluias. O templo estava completamente restaurado, reedificado, estava uma bênção que até admiravam de longe, né? Mas as portas de Jerusalém eram abertas para adoração, né? E quando Jesus chega nos dias de Jesus, a gente tem que terminar a mensagem falando em Jesus, irmãos. Jesus tem que ser cristocêntrico. A mensagem é cristocêntrica. Precisa de Cristo na nossa vida, no nosso sangue, no nosso eu. Até no tutano dos ossos tem que ter Jesus. Aleluia. Jesus chega em Jerusalém e vai fazendo as maravilhas, vai curando, vai fazendo o cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir. Louvado seja Deus. E chega a hora dele partir, matam ele, pendura ele na cruz, o sol se escurece, acontece terremoto, aleluia, na morte dele. Os mortos ressuscitaram, os corpos dos santos, aqueles que tinham morrido em Cristo, ressuscitaram na hora da morte de Cristo, na hora da ressurreição dele. Ressuscitou. Louvado seja Deus. Mas aconteceu uma coisa importante. O véu no coração dos sacerdotes estava fechado. Mas na hora da morte dele, o véu se rasgou, de alto a baixo, quebrando as barreiras, abrindo as portas nem só de Jerusalém, de Israel, mas de Samaria e até os confins da terra, para que o seu evangelho chegasse sem acepção de pessoas. Sem acepção de pessoas.
10 dias depois, ele derrama do seu espírito sobre os 120, os quais 120 que estavam reunidos esperando a promessa, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E a partir daquela hora, aleluias, a igreja não foi mais a mesma, foi tomada por um poder sobrenatural, aleluias, e não teve mais medo da morte, e começou a andar pelas larguezas da terra, pregando a palavra do Senhor, mesmo que sendo morto nas arenas dos leões, mesmo sendo morto dentro, aleluias, das fornalhas de fogo, eles não temeram de pregar a palavra de Deus, porque Jesus estava com eles e estava com ela até hoje. Quem foi que disse que Jesus abriu mão da sua igreja? Assim como Neemias tapou as brechas, Jesus tapa as brechas até hoje, cuidando da sua igreja, nos blindando contra os ataques ferozes de Satanás, dos Tobias e Sambalates que se levantam por aí. Deus cuida dos seus. Nós estamos aqui hoje adorando e bendizendo o nome de Jesus, porque Ele nos constituiu uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de vitória. Colocamos as plantas dos nossos pés hoje pela manhã, contemplamos o céu azul, respiramos o oxigênio puro. Louvado seja Deus. Deus nos concedeu esta vitória e estamos aqui nesta noite buscando a sua presença e tendo a certeza que Ele é real na nossa vida. Louvado seja Deus. Mas começou lá bem longe. Eram os planos de Deus, o projeto de Deus, para que nós estivéssemos aqui. E Ele fecha as brechas todos os dias do inimigo, das tentações, de tudo, irmãos. A Bíblia diz que não vem tentação senão humana. Então fique de prontidão, mas buscando a Deus. Desça como Neemias desceu, chore como Neemias chorou. Aleluia. Jesus também chorou. Jesus sentiu tristeza, ele sentiu tudo. Louvado seja Deus, para uma igreja estar firme, edificada nele, nos dias de hoje. Não se espere igrejas por aí que estão brincando com o cristianismo, viu, irmãos? Já estou encerrando. Não se espere igrejas por aí que estão brincando com o evangelho. Pastores que viraram, aleluia, Michael Jackson, dançando no púlpito. Pastores que estão trazendo capoeira e pulo mortal, pulo de gato para dentro da igreja. Ei, irmãos, aleluias, cuidado com essas igrejas. Jesus não está nela, o Espírito Santo não está nela. Aleluias, eu louvo a Deus porque ainda existe a Assembleia de Deus Pentecostal que ainda procura manter os marcos de Deus na terra. Faça a diferença, faça a diferença. Aleluia, aonde quer que você esteja, no trabalho, dentro do ônibus, no coletivo, na sua casa, seja exemplo para a sua família, porque a igreja de Jesus começa em casa, começa na família, porque se a família estiver desmoronada, a igreja não vai para frente. Começa lá dentro da sua casa. Os princípios educativos cristãos começam dentro de casa, no seu lar, com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos que moram junto. Aleluia, começa em casa e aí vem para a igreja. Mas se a casa for o lar, uma bagunça, se o lar for uma bagunça, aleluia, essa bagunça vem para dentro da igreja. E tem uns que dizem assim: eu queria morar na igreja já, né? Porque lá em casa é um inferno, né? Louvado seja Deus. Mas é porque não busca, como Neemias, não desce na olaria de Jeová. Desça na olaria de Jeová e o Senhor será contigo. Amém? Só até aqui, pastor, com essa mensagem que Deus colocou no nosso coração. Aleluia. Tem os irmãos que vêm de Aparecida e ainda vai trabalhar hoje, viu?